Boa noite, pessoal. Vamos lá fazer o nosso fechamento da semana. Hoje, dia 13 de maio de 22. Essa que foi uma das piores, se não a pior semana do ano aí, principalmente para os mercados lá fora, vindo dos Estados Unidos, né? A semana que já começou estendendo a derrocada aí da semana passada, principalmente para as empresas de tecnologia, mas acabou realmente contaminando aí todos os mercados, né? Desde mercado de tecnologia, que tem aquele crescimento mais à frente, mas também as empresas tradicionais e de commodities também. A semana que foi de extrema volatilidade, também eu acho que foi a semana mais volátil aí do ano, sem sombra de dúvidas, tá? E basicamente o que vem acontecendo, assim, não é nada de novo do que eu já venho falando, né? Começou isso, na verdade, desde a pandemia, com o mercado bastante artificial, acelerou muito as empresas de tecnologia no ano de 2020. Veio o ano de 2021 com o início de uma venda mais generalizada, principalmente para aquelas empresas de tecnologia que acabam não gerando resultado, né? Elas têm muito crescimento, muito gasto, queimam muito capital e acabam tendo provavelmente um resultado anos à frente, né? E aí foram batendo muito nessas companhias. E 2022, né, final de dezembro para início de 2022, começou o que a gente chama de risco sistêmico, né? Não só as empresas que não geram resultados, mas também as empresas de tecnologia em geral, né? Já falamos sobre isso, Netflix aí caindo quase 70%, Amazon 46%, Facebook também sofreu bastante com o resultado. Então, assim, eu venho falando até para a turma aí mais nova, né? Desde 2008 a gente não vê um mercado no chamado risk-off, né? Queda generalizada, né? O que vem acontecendo nos mercados atualmente, com quedas consequentes em meses sucessivos. A última vez que a gente viu tamanha queda realmente foi em 2008. E em 2000 vou comentar bastante sobre isso quando eu entrar na ponta das empresas, tá? E o que a gente tem em questão de bolsa, né? A Nasdaq caiu mais 6%, beirando 7%, S&P foi na mesma linha. A nossa bolsa brasileira ficou ligeiramente positiva aí para a semana, tá? Acho que muito puxado por commodities. Tanto ontem, na quarta-feira, também teve certa estabilização e hoje subiu forte, né? Apesar das empresas americanas e tech ter subido bastante, a Bolsa Brasileira também deu aquela segurada e voltou positivo, tá? Nossa Bolsa aí está positivo em 2% em reais e mais de 10% em dólares. Então, tendo uma disparidade muito grande em relação às empresas americanas e às bolsas lá nos Estados Unidos, tá? O câmbio terminou a semana em ligeira queda, né? Começou a semana a 5,9, se eu não me engano, fechou aí a 5,5, 5,54, tá? Então, ligeira queda para o câmbio que vinha pressionado, né? O dólar que chegou na casa dos 4,60, beirou aí 5,20 e agora voltando para 5,5, tá? E aqui, entrando em alguns detalhes aqui nas caixas, que são as nossas especialidades, né? Falando primeiro em Venture Capital, convidar todos aí para ver o nosso 8º episódio do Gerando Alfa no Spotify, também tem disponível aí no YouTube, né, que foi a nossa primeira investida em Venture Capital aí do ano, a Rispar, estamos muito animado e maiores detalhes lá no episódio, tá? Entrando na parte de equities aqui, em ações, como eu falei, extremamente pressionado, mas eu vou entrar nos detalhes aqui de algumas empresas, principalmente as nossas empresas aqui que vem sofrendo, né? Acho que primeiro mencionar, o pessoal perguntou aí do Twitter, né? O Elon Musk, que já detém é minoritário aí no Twitter e já tinha anunciado que queria comprar o Twitter como um todo e fechar o capital do Twitter, né? Hoje ele deu uma pausa, entre aspas, aí, para aumentar a questão do due diligence por conta de contas, que são os bots, né? Parece que 5% aí do Twitter são contas bots, né? Não são contas oficiais de pessoas e são utilizadas aí de forma estratégica, até como propaganda e monitoramento. Então, uma pausa para avaliar essa questão, a ação do Twitter aí que desabou por conta dessa notícia, né? Então, sinal aí da gente observar os próximos capítulos. Não temos Twitter aqui, nem no Pascal e nem no nosso radar, tá? Em termos de resultado, na terça-feira tivemos 3 resultados de companhias que a gente tem aqui. A primeira dela, Trade Desk, né? Que é uma empresa fantástica, acho que para os próximos 10 anos aí, tranquilamente, vai ser uma das grandes líderes aí na parte de advertising para multicanais, né? Principalmente conectados aí. O resultado muito forte, tá? Mais um ano de crescimento aí na casa dos 40%, tanto no top como no bottom line, né?
bruto e líquido, resultado veio muito forte, mas claro, o guidance um pouco pressionado, principalmente pelas questões de inflação, né? A ação não sofreu muito como as demais. A tendência é que se o mercado tivesse na normalidade, ela teria subido facilmente aí, na casa de uns 10%, né? As outras duas, resultado, na verdade o guidance bem ruim, eu vou falar assim, o resultado não tanto. A primeira é a Unity, né, que é uma empresa fantástica aí, líder na parte gráfica, tanto em games quanto em filmes, né? Também é uma das que a gente mais gosta, olhando sempre o nosso norte, que é aquele crescimento de muito longo prazo. A gente só olha o longo prazo, a gente não olha aqui esses movimentos de curto prazo, são mais por oportunidade. Mas o resultado da Unity foi em linha, está levemente abaixo, tanto no bruto quanto no líquido, porém com guidance, eles pressionaram o guidance para baixo em 2022, né? E antes até de falar do resultado da Coinbase, basicamente todas as companhias, principalmente do setor de tecnologia, que estão reduzindo o seu guidance para 2022, estão tomando uma retada na ação no dia, tá? Isso aconteceu com o Facebook, isso aconteceu com o Netflix, isso aconteceu com várias outras que eu não estou lembrando de cabeça agora, e a Unity não foi diferente, caiu aí na casa de 30%, na terça-feira, quando saiu esse resultado, né? Para a gente, uma baita oportunidade de compra, não à toa, aumentamos um pouco a posição. Depois veio o Coinbase, tá? Que é um case que, na nossa visão, é muito mais do que uma exchange para o mercado cripto, né? Apesar de ser uma das maiores exchanges do mundo, na nossa visão, vai ser uma das grandes líderes em infraestrutura baseada em blockchain, tá? Caiu muito porque o resultado na parte de exchange veio bem abaixo, 20% abaixo do que o mercado esperava, e também com guidance para baixo, a ação aí que beirou uma queda de 40%, tá? A empresa abriu capital acima de $250, né? Na verdade foi $250, não lembro, sou péssimo com esses números, mas fechou aí, para vocês terem ideia, hoje que subiu para caramba, subiu 16% a $67, tá? Então uma baita oportunidade de compra, tá? Vou dar um exemplo aqui. Na crise de 2000, a Amazon caiu mais de 80% e tá aí, a gente sabe bem o tamanho do monstro que ela virou. Claro que eu não estou fazendo comparativos de empresa, mas acho que sim em qualidade, principalmente com a nossa visão de crescimento em blockchain, tá? E na quarta-feira saiu o resultado da Disney, né? Com crescimento já principalmente na parte de Parks and Entertainment, acima em níveis pré-pandemia, então bastante positivo, e também o crescimento acima do esperado na parte do streaming, né? O mercado estava um pouco preocupado, principalmente com o resultado de Netflix, mas veio levemente acima também, não foi uma ação que deixou de apanhar mesmo com esse resultado um pouco melhor, tá? Entrando na parte de cripto, sofrendo bastante, tá, gente? Se a gente pegar aqui desde janeiro do ano passado, tá mais ou menos esses preços, né? E lembrando que ano passado a gente já teve muita volatilidade, tá? Lembrando também a nossa visão aqui de longo prazo para o mercado de cripto em geral. E tem mais um ponto a ser colocado que eu gostaria de chamar a atenção. Eu acho que por isso que vale a capacidade da gestão em saber aonde colocar os respectivos ativos, principalmente quando a gente fala em cripto, que é um mercado novo, né? A gente teve o caso da Luna, né? Que é uma cripto aí muito na parte de smart contract, né? É o chamado Layer 1, né? E ela tomou uma derrocada, queda de 99%, praticamente virou pó, principalmente por conta do lançamento da stablecoin, né? Que nada mais é do que aquelas moedas que usam par para uma moeda fiduciária, no caso o dólar, tá? E qual que é a questão aqui? A UST, que era a moeda e o stablecoin da Luna, ela é muito baseada em algoritmo, ou seja, ela não tem um lastro propriamente dito, ou seja, como que você vai ter um par de uma UST com o dólar se você não tem o dólar efetivo para fazer aquela garantia? Então, quando teve um problema no algoritmo, né, a UST dispariou do dólar e o mercado desceu-lhe a marreta, foram bilhões aí perdidos nesse caso, tá? Ao contrário da UST que não tinha lastro, chama atenção, a gente fala bastante da USDC, que é da Circle, que tem um par para cada dólar, e isso também com lastro e participação de vários grandes bancos para fazer esse lastro. Então tem que tomar bastante cuidado, não basta entrar nisso só de maneira especulativa, tá? E o paralelo que eu queria fazer rapidamente para acabar em cripto aqui,
e finalizar até para não ficar muito longo, o que vem acontecendo no mercado de cripto, principalmente em termos de queda e volatilidade, é muito similar na nossa visão com o que aconteceu na crise de 2000, tá? A famosa crise .com lá nos Estados Unidos, onde a Amazon, que eu citei como exemplo, caiu em 80% e depois a gente teve aquela retomada gigantesca, né? A famosa hora de separar os homens dos meninos, ou seja, os principais projetos, no caso de cripto, de muitos que são especulativos e vão realmente ficar no meio do caminho, tá? Falando aqui do fundo, a gente não teve nenhum ativo positivo essa semana, apesar de eu rir, tem muita oportunidade. A última vez que isso aconteceu foi em março de 20, no auge aí da pandemia. E na ponta negativa, obviamente, os dois cases que a gente tem voltados a blockchain, muito puxado pelo mercado cripto, Coinbase e Block, né, a antiga Square, e Unity pelo resultado que eu acabei de mencionar, tá? E eu acho que para ficar aqui no comentário final, o que é o recado que eu quero deixar? Parece repetitivo, mas é a maior oportunidade para o investidor de longo prazo desde 2008, né? Os níveis de preço que a gente vê agora, a gente só viu acontecer no paralelo em 2008 e depois em 2000, tá? Outro dado interessante, números de empresas que estão negociando ao seu valor de caixa, agora só teve paralelo também em 2008 e em 2000 com derrocadas de mercado, tá? Então são realmente oportunidades que só aparecem num espaço gigantesco de tempo. Então, para aquele investidor que tem um longo prazo, é hora de comprar, não é hora de vender, tá bom? É isso, um ótimo final de semana para todo mundo, aquele abraço.